Segundo o pastor Cláudio Duarte, quando as crianças saem, a paz reina. Vocês já ouviram isso, irmãos? Quando as crianças saem do ambiente, a paz domina. Quando as crianças estão no ambiente, a alegria domina e a paz vai dar uma volta, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler um texto, irmãos, Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 23, versículo de número 46. Glória a Deus. Lucas, capítulo 23, versículo de número 46. Quantos encontraram? Digam, eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Mais uma vez, vamos ler todos juntos? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado nesta noite, Pai. Pai, que alegria poder estar na tua casa. Que alegria poder ser impactado por tudo quanto o Senhor vem falando aos nossos corações. Como não nos alegrarmos com os teus grandes feitos, ó Pai, da transformação humana, da dignidade que o Senhor traz ao ser humano. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de fazer parte, Pai querido, deste corpo chamado igreja. Muito obrigado, Senhor. Que a tua mão esteja estendida sobre nós. Que a instrução, a orientação, a inspiração da tua palavra, Pai, alcance os nossos corações nesta noite. Nós oramos agradecidos, oramos no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja diga amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu brincava aqui com o Samuel. Samuel deu risada, minha patroa também deu risada do outro lado. Falei, às vezes a gente vem com o coração voltado a entregar uma mensagem e aí o decorrer do culto, Deus muda tudo. Fala, você não vai falar nada disso que você queria falar. Deus tem essas formas de fazer, né? A igreja é dele, as nossas vidas são dele, então ele faz como ele quer. Meus irmãos, este texto que li, precisamente o versículo de número 46, ele faz parte do contexto da crucificação de Jesus. Esta expressão aqui, quando Jesus bradou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isso, expirou. Essa foi uma das últimas frases de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, muitos estudiosos falam das 7 últimas palavras de Jesus na cruz, e uma delas está baseada nesse versículo de número 46. É importante dizer aos irmãos que nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. A gente precisa ter isso em mente. Nenhum dos evangelistas vão dizer que Jesus morreu. Eles parecem ter evitado essa palavra, sabe? Jesus morreu. E tem um fundo dentro disso, tem uma expressão aqui extremamente importante para nós. Por quê? Porque os evangelistas, eles usam entre si 4 expressões diferentes. Cada uma delas colocando a iniciativa no processo da morte de Jesus em suas próprias mãos. Então não é morte, é entrega. Entende? Não foi morte, foi entrega. E está aqui o versículo de número 46, onde a gente vai ver ele dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Foi o próprio Jesus que disse isso. Sim ou não, igreja? O próprio Jesus disse isso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então foi o próprio Jesus que entregou, portanto, o seu espírito nas mãos do Pai. Então, isso aqui é importante. Marcos diz que ele, com um alto brado, expirou. Marcos 15, verso 37. Mateus afirma que ele entregou o Espírito, Mateus 27, versículo 50. E Lucas registra as suas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. João já é mais contundente, dizendo que ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, este aqui é o Senhor que venceu a morte não teve poder sobre ele. Hoje nós nos reunimos aqui à volta da mesa, sabe, em memória do sacrifício de Cristo. Jesus disse a importância da ceia. Ceia é mandamento, sabe, ceia é ordenança, melhor dizendo. O Senhor nos ordenou isso. A ceia e o batismo são as ordenanças que o Senhor deixou a nós como igreja. Então, que quando ele se curva, esse último ato de entrega, que é a vontade do Pai, aí ele diz uma grande lição, ele deixa aqui para nós, que Jesus afirmou que a sua morte foi um ato voluntário, sabe? Ele se entregou por nós. Olha, quando alguém falar que você não tem valor, quando alguém tentar te diminuir, quando alguém tentar de alguma forma excluir você de algo, meu irmão, tenha em mente o quanto você é valioso. E para saber o teu valor, olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. O Senhor, de maneira alguma, entregaria a sua vida se não fosse para a remissão e transformação de cada um de nós. Por isso que o próprio João, no texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para Jesus. Talvez muitos de nós, no contexto, no cenário de opressão, de dificuldade, de batalhas ferrenhas, a gente precisa olhar mais para Jesus. Diga para o irmão que está ao teu lado: olhe mais para Jesus, irmão, e menos para as circunstâncias que estão ao seu redor. Olhe mais para Jesus, sabe? Olhe para Jesus e menos para as circunstâncias, porque é como a própria expressão diz. Os irmãos até assustou agora, hein? Circunstância é algo circunstancial. Isso não vai definir a sua vida, não vai definir a sua história. Então existe um plano, essa entrega voluntária de Jesus. Eu acho muito lindo isso, irmão, porque a Bíblia fala de uma expressão de Abba Pai, sabe? Trazendo-nos a ideia de que, do exemplo, a gente como pai, eu posso ter um planejamento com a minha esposa, agora não mais que ela é operada, mas eu posso ter um planejamento e ter um filho, sabe? Mas eu também posso ter filhos de forma repentina, sem um planejamento. Quantos irmãos aqui que são pais que tiveram filhos de forma repentina, sem um planejamento? Mas note que Jesus aqui, nós somos filhos por adoção. Ele decidiu nos adotar, sabe? É uma decisão. Eu quero eles como filhos. Você consegue entender isso aqui? É algo que ele decide, não é algo por acaso, algo que aconteceu, não. Ele decidiu nos adotar como filho. Isso aqui é tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus poderia ter escapado da morte. No último tempo, no último minuto, assim como ele falou no jardim, ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Jesus poderia ter descido da cruz, assim como um dos ladrões o desafiaram, mas ele não fez isso. Por sua livre e espontânea vontade, ele se entregou por nós, meu irmão.
É uma entrega voluntária. Ele poderia ter saído da cruz, ele poderia ter convocado legiões de anjos, mas ele decidiu ir à morte de cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, podendo celebrar a este Deus grande, maravilhoso, manifesto, entregue na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu irmão, entrega. Sabe, meu irmão, ele decidiu isso por mim e por você. E que a gente, ao estar em um ambiente como este, que a gente reconheça isso, meu irmão. Sabe, que a gente seja grato ao Senhor pela entrega dele na cruz do Calvário por nós. Ele se entregou por nós, ele se entregou por nós. Então isso aqui é tão lindo. É lindo demais, porque as duas últimas palavras da cruz é essa: está consumado, entrego o meu espírito. Está consumado, o plano da salvação está concretizado. O plano da salvação está concretizado. E que eu quero dizer com isso? Que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados jamais. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Eu quero dizer uma mensagem profética ao seu coração nesta noite. Todos os planos que Deus tem em favor da sua vida, eles vão ser concretizados, diz o Senhor nesta noite. Ele muda a história, ele muda homens, ele muda situações, ele muda cidades, ele muda situações adversas para a realização dos seus planos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus. Os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Sabe, é tempo de nós olharmos para o Senhor. O Senhor me faz lembrar de Paulo, grande perseguidor da igreja. Um homem vivendo o engano da religiosidade. Ele matava, ele perseguia a igreja. Em nome de quem? Em nome de Deus. Ele perseguia a igreja em nome de Deus. Era alguém que, segundo Hernandes Dias Lopes, traz a definição de que ele bufava, sabe? É como um animal feroz em busca de uma presa. Era assim, Paulo, até ele ter um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, até o Senhor mudar o quadro e a história da vida de Paulo, a ponto de transformar Saulo em um Paulo. Sabe, isso aqui é tão lindo, irmãos. Por quê? Porque era o plano de Deus na vida de Paulo. Paulo não teve opção. Paulo não teve opção. Deus tinha um plano na vida de Paulo. E eu vou dizer algo aqui profeticamente. Você pode até lutar, insistir, para não viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se necessário for, o Senhor vai fazer como fez com Paulo. Vai mudar situações, não vai deixar com que você simplesmente mude o quadro e a situação. Ele vai fazer o que necessário for para te colocar no trilho certo, no caminho certo, para você fazer aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Sabe, Paulo não tem opção. Ele era um vaso escolhido. O Senhor falou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vou lhe mostrar quanto você deve padecer pelo meu nome. E aqui está o maior missionário de todos os tempos, o maior pastor de todos os tempos. Você pode lutar contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode de alguma maneira não aceitar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas num belo dia Ele vai lhe encontrar e vai fazer com que você se renda à sua vontade, ao seu plano. Por quê? Porque ninguém pode, de alguma forma, acabar ou atrapalhar o plano e o projeto de Deus. Sabe? Ninguém será capaz de frustrar os planos de Deus para a sua vida. Profeticamente diga isso ao teu irmão: tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Fala para ele: não tenta correr não, meu irmão. Não tenta correr não.
Não tenta correr não, de verdade, meu irmão. Quanto mais você correr, mais isso vai te aproximar do propósito de Deus. Não tenta correr. Jonas foi alguém que tentou correr. Jonas foi alguém que, conhecendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ele disse: não, os ninivitas são muito maus. São homens maus, são homens cruéis. Eu sei que se a mensagem for pregada, eles podem se converter. Mas Jonas tentou fugir diante da presença de Deus. E ele não conseguiu, porque o Senhor fez com que a embarcação que ele estava, que era para ir para Nínive, ele foge para Tarsis. E faz com que aquela embarcação seja assolada pela tempestade tão forte, que está todo mundo desesperado. E Jonas está como? Dormindo no barco, no fundo do porão, dormindo na embarcação. É assim quem tenta fugir do plano e do propósito de Deus. Sabe, as coisas, o mar está turbulento, perigo de vida, pessoas próximos da morte. E aquele que tenta fugir do plano e do propósito de Deus é alguém que está dormindo e vacilante dentro de uma embarcação, rumo ao caminho contrário. Mas o Senhor faz com que ele reconheça, com que ele mesmo diga: eu sou hebreu dos hebreus, sirvo Deus Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra, e por causa de mim que isso tudo está ocorrendo. E eu vou profetizar algo na tua vida. Hoje vai vir um estágio de consciência sobre você, meu irmão. O Senhor vai fazer com que você tenha consciência do plano e do propósito que Ele tem para você. Até o dia de hoje foi diferente, mas o Senhor muda o quadro, Ele muda a situação. Ele quer você no reino, Ele quer você na obra, Ele quer você no reino, Ele quer você na obra, e Ele vai fazer tudo o que Ele tem que fazer, a fim de vê-lo cumprindo o plano e o propósito de Deus sobre a tua vida. Eu sinto Deus aqui entre nós, eu sinto o Senhor mudando o quadro, mudando situações, trazendo consciência. Quantas pessoas estão sofrendo porque falta um posicionamento de Jonas? Quantas pessoas sofrem, quantas famílias poderiam ser alcançadas porque você não se posiciona? Quantas pessoas, às vezes seu pai, às vezes sua mãe, às vezes seus irmãos, às vezes seus parentes, porque você não se posiciona diante de Deus. Sabe, que venha sobre nós esse estado de consciência. Ei, tudo isso está acontecendo por causa de mim. Pode me lançar ao mar e isso tudo vai cessar. Ele não teve opção. Deus vai tratar com ele lá na frente. Mas o plano de Deus, cara, de proclamar e anunciar aquela nação ruim e perversa, era de dar oportunidade a eles, porque segundo o Senhor era mais de 120 mil almas que não sabia discernir a mão direita da esquerda. Sabe? E Jonas vai andar num grande peixe, vai ser lançado lá onde Deus tinha como plano e propósito para ele, a ponto de ele cumprir o chamado. Assim como Paulo, assim como Jonas, Deus está levantando aqui nesta noite homens e mulheres que estão posicionadas para fazer a sua vontade, meu irmão. Ninguém será capaz de impedir o avanço da igreja de Cristo. Sabe, quando eu olho para os discípulos de Cristo, para os apóstolos, você vai ver homens com limitações, você vai ver homens com extremas dificuldades, mas que arrazoaram a sua época com uma mensagem do Cristo na cruz. Sabe, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sinto o Senhor aqui entre nós. Sabe, eu sinto uma virada de página, um novo tempo, um mover de Deus sobre a igreja, porque as últimas palavras da cruz é essa: está consumado, eu entrego o meu espírito. Elas declaram, elas proclamam. Eu quero extrair 3 lições para nós. Primeiro,
Jesus como vencedor sobre o pecado e sobre a morte. Jesus venceu, irmão, o pecado e a morte. É este Senhor que nós servimos Ele, que venceu o pecado e a morte. Sabe? Não conheço um valente que não tema a morte. Mas eu conheço muitos homens e mulheres pequenos diante de Deus, mas que sabem que a morte não é simplesmente a morte, é apenas uma passagem para estarmos com o Senhor. É só uma condição que nos arremete a estarmos com Ele para todo sempre. Sabe, Ele venceu o pecado e a morte. Jesus é vencedor sobre o pecado e a morte. Diga para o teu irmão, você vai vencer também, meu irmão. Sabe, quando o Fernando falava isso aqui, sabe, não tem nada mais forte do que o pecado. A gente vê famílias destruídas por causa do pecado. A gente vê ministérios sendo destruídos por causa do pecado. A gente vê, sabe, ao longo da nossa trajetória cristã, muitas situações adversas, sabe, deprimindo, oprimindo, destruindo, acabando com nações por causa do quê? Do pecado. Mas Jesus venceu o pecado e a morte. E em Jesus a gente consegue sobressair sobre essa natureza caída, pervertida, essa natureza caída. Sabe, a gente vê aqui o Fernando dizendo, não, eu não quero mais isso. Sentiu essa libertação espontânea. Sabe, essa libertação que Deus traz a nós como igreja. Louvado seja o Senhor. Então Jesus venceu o poder do pecado e a morte. Diga para o teu irmão, você vai vencer também, meu irmão. Você vai vencer. Você vai vencer. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é eu fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é pecado. Pecado é eu me render à minha natureza caída. Isso é pecado. Louvado seja o Senhor. Mas Jesus venceu quando Ele disse, está consumado, entrega o meu espírito. Ele declara, Ele proclama vencedor sobre o pecado e a morte. Sabe, o que é que você precisa vencer nesta noite, meu irmão? O que é? Fala para o Senhor, o que é que você precisa vencer nessa noite? O que é que te distancia de Deus? Sabe, nós estamos em um ano que é um ano de renúncia. Deus tem falado isso com a gente. O que você precisa dizer não para dizer sim para Deus? O que você precisa abrir mão para servir ao Senhor do jeito que Deus te chamou? O que é que você precisa fazer? Faça isso em nome de Jesus. Viva isso em nome de Jesus. Jesus se entregou e disse, está consumado. Entrego o meu espírito voluntariamente para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Ele venceu o pecado e a morte. Sua desculpa, o pecado é mais forte do que eu. Não é, porque se Jesus estiver com você, você vai vencer o pecado e a morte. Ele disse, não tema os homens, porque os homens nada podem fazer, mas tema o Senhor, que pode lançar a tua alma no inferno, e arrancar a sua vida e lançar a sua alma no inferno. Então é nele que nós nos refugiamos e nos abrigamos. Jesus venceu o pecado e a morte. Essas últimas palavras de Jesus também declaram, elas proclamam que nós devemos nos achegar com humildade à cruz. Sabe, irmãos, a gente precisa se achegar à cruz com humildade, com simplicidade. Por quê? Sempre tendo em mente, eu não mereço nada a não ser juízo, e implorando por nada a não ser misericórdia. Eu vou repetir esta frase, merecendo nada a não ser juízo. Era isso que a gente merecia. Não caia no engodo de que você merece, Deus tem que me dar, ai, eu sou o cara. É nada, meu irmão, você não é. Se ninguém te falou, eu estou aqui para te falar. Você não é o cara, você não é a mina. Não, você não é. Não caia nesse engodo. Não caia. Porque a nossa natureza merecia o juízo de Deus. Então chegue com humildade à cruz. Sabe, uma das palavras que eu acho tão linda
na leitura da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e examinado, coma do pão e beba do cálice. Sabe, isso aqui é lindo demais. Examinando-se, sabe, examine-se o homem a si mesmo, e depois de examinado, coma do pão e beba do cálice. E vamos ser sinceros, quem é aqui examina-se a si mesmo e fala: eu sou o cara para hoje poder participar dessa ceia? Quem é que fala isso? Ninguém. É para a gente reconhecer as nossas misérias, é para a gente reconhecer a nossa natureza caída, pecadores que somos, e falar: Senhor, eu só participo da ceia por causa do Senhor. Eu só consigo participar deste momento porque o Senhor me absolve das minhas condenações. É só por causa dele. Sabe, irmãos, é só por causa dele. Então não merecemos nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser misericórdia. Hoje pela manhã eu falei sobre o grande amor, sobre a misericórdia e fidelidade do Senhor. E misericórdia é o quê? É quando Deus retira de mim, de você, aquilo que a gente merecia. Você merecia juízo, você merecia condenação, mas Ele retira de mim, de você, aquilo que a gente merecia. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e adorar ao Senhor nesta noite? Agradecer ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. Sabe, obrigado porque o Senhor se entregou na cruz por mim, pecador que sou. Sabe, e aí a gente vai viver o que a palavra de Deus nos diz, que a quem muito é perdoado, este também muito amou. Sabe, por isso é fácil entender, compreender, porque amamos a Ele em tal magnitude. Em tal magnitude. Sabe, é reconhecer, sabe, e chegando à cruz com humildade. Quando Ele diz: está consumado, entrego o meu espírito. A cruz proclama isso. Jesus proclama isso. São verdades que são declaradas aqui. A terceira e última lição para nós podermos participar desta ceia. Então a gente vai entender que Cristo nos liberta da culpa do pecado e do pavor da morte. Se Ele venceu a morte, se Ele venceu o pecado, nós entendemos que Cristo também nos liberta da culpa do pecado e do pavor da morte. Por isso que o cristão não pode temer a morte. Não pode temer a morte. Sabe, é um pensador, eu li uma vez num livro, eu não lembro quem é esse pensador, mas ele dizia assim: por que você se queixa da jornada? Por que se queixa do caminho, se esse caminho te conduz para o seu lar? Por que se queixar do caminho? Por que reclamar do caminho, se este é o caminho que nos conduz para o nosso lar? Sabe? Então a gente entende que Cristo nos liberta da culpa do pecado e da morte. Hoje nós vamos participar da ceia, sabe? Com alegria no coração. Você pode olhar para você, enxergue realmente o seu estado de pecaminosidade, sabe? De tudo que você carrega consigo na sua natureza. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus e permita com que Deus liberte você da culpa do pecado. Sabe, da culpa do pecado e do pavor da morte. Sabe, que a gente não tema nada a não ser ao Cristo, que a gente não ame nada a não ser sua palavra. Sabe, que estes sejam os nortes da nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe, viver a essência daquilo que Deus tem para nós. E que a gente seja alvo desta palavra tão linda de alguém que se entregou de forma voluntária por cada um de nós. Ele entregou-se por você, sabe? Foi voluntário isso. Era como se você tivesse que ir à cruz, mas Ele falou: eu vou no lugar deles. Sabe? O texto que Samuel leu aqui, Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras a gente foi sarado, meu irmão. Sabe?
A gente foi sarado porque Ele precisou sofrer, precisou morrer, Ele precisou se entregar. Ele se entregou, portanto, para que a gente pudesse estar hoje aqui, podendo celebrar o nome dEle. Sabe, meu irmão, que essa seja uma das ceias tão marcantes para a sua vida. Hoje de manhã nós ceiamos aqui, foi um momento ímpar, um momento singular, e será outro momento ímpar, será outro momento singular, porque Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Sabe, eu saindo daqui, e a gente foi levar a Raíssa embora. Estava chovendo forte. Deus tem suas formas de trabalhar. E a gente desceu na Jangabim e deixamos ela lá na frente da casa dela. Conseguimos ver a irmã Patrícia, dar um abraço nela, falar. E eu pude proclamar lá, sabe, que ela quer se batizar. Ela viu aquele momento de ceia aqui tão lindo, tão maravilhoso. Eu falei, eu vou batizar você. Ela falou, eu quero, pastor. Sabe, eu quero isso. Sabe, irmão, isso é o Evangelho. É isso que a gente precisa viver. Sabe, porque Deus muda a história, Deus muda situações. Deus pega uma jovem sem expectativa de vida, sem esperança de amanhã, angustiada, com o coração amargurado, mas que quando conhece ao Cristo e começa a experimentar coisas que nós vivemos, meu irmão, a pessoa também quer isso. Sabe, ela quer se entregar ao Senhor, ela quer viver a ordenança que o Senhor disse a nós, que é o batismo e a ceia. Sabe, ninguém é batizado para ser salvo, mas todo salvo, ele quer ser batizado, meu irmão. Sabe, é uma obra da salvação. Todo aquele que sente a salvação em si, ele fala, eu quero ser batizado. É o ato em que o Senhor introduz os seus filhos ao corpo de Cristo. E aí a gente pode participar da ceia. E a gente desfruta desta comunhão maravilhosa que Ele disse, aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue, e este tem parte comigo. Sabe, e a gente vai participar hoje com alegria. Sabe, talvez você entrou aqui cheio de interrogações na sua cabeça. Talvez você veio para cá hoje pensando que hoje seria um culto penoso para você, mas Deus está falando para você, Ele te liberta da culpa do pecado e do pavor da morte. Ele te livra hoje do poder do pecado, da culpa que o pecado traz a você e deste pavor que a morte traz no meio das pessoas. Ficamos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus, porque aqui foi a entrega final. Está consumado, eu entrego o meu espírito. Que você dê respostas ao Senhor. Sabe? Que você dê respostas ao Senhor por tudo que Ele fez em tua vida. Por tudo que Ele fez em tua vida. Ele venceu o pecado e a morte. Ele nos ensina que a gente deve chegar com humildade à cruz. Ele nos faz entender, Ele muda a nossa mentalidade, nos faz enxergar que hoje somos livres, portanto libertos da culpa do pecado e do pavor da morte. Põe a mão no seu coração que eu quero orar por você. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor nesta hora, Pai. Agradecemos ao Senhor pela entrega da cruz, por o Senhor ter levado sobre si, Pai, o castigo que hoje nos traz a paz. O Senhor morreu a nossa morte. O Senhor foi à cruz por cada um de nós. Por cada um de nós. Pai, talvez alguns dos